Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira. Meu pastor presidente é pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E como você sabe, nós estamos comentando as lições da editora Betel Dominical. Estamos chegando na reta final, estamos no 4º trimestre. Estamos estudando um tema muito importante chamado apologética cristã. Apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual, que foi escrito pelo pastor Joabes Rodrigues do Rosário, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, Tocantins. Para quem desde já parabenizo pela excelente lição apresentada. E você que está chegando aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e para que você receba todas as nossas atualizações e também compartilhar esse vídeo com professores de EBD, superintendentes, amantes da Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que gostam do estudo da palavra, para que essa semente seja multiplicada cada vez mais. Quero agradecer à família Boa Semente que tem crescido, você que tem deixado seus likes, seus comentários, e como você sabe, né? Deixa o seu like e dá um glória. E hoje não saia desse vídeo, tem muita coisa boa aqui, porque nós vamos comentar a lição de número 3, o único Deus transcendente e eterno. E mais, eu vou deixar mais uma dica de um livro importante para você poder trabalhar na sua EBD. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Voltamos. Então, deixa eu fazer aqui um apanhado rápido para que você que está chegando hoje no nosso canal possa entender. Nós estamos na 3ª lição do tema de apologética cristã. Na lição de número 1, nós vimos Paulo chegando em Atenas, capital da Grécia antiga. Ele passou por Macedônia, os judeus ali criaram um grande problema com ele, o evangelho foi crescendo, ele foi expulso de lá, os irmãos tiraram ele de Macedônia, levaram para Bereia, chegou em Bereia, ele também teve problema porque o evangelho se expandiu, os judeus ali naquele momento criaram também outra confusão, mas a igreja começou a crescer e os irmãos ali de Bereia tiveram que tirar Paulo de lá, e aí Paulo vai ser levado para Atenas para esperar os seus outros companheiros. Lá, ele em Atenas, ele descobre um altar para o Deus desconhecido, né? E ali ele então tem essa oportunidade da pregação da palavra e ele é convidado para estar no Areópago, onde estavam ali os filósofos da época, os estoicos, né? E os epicureus. Ali no berço do saber, Paulo foi convidado para defender o evangelho e falar sobre o Deus desconhecido. Na lição de número 2, nós trabalhamos aqui um tema também muito importante, que foi a revelação divina e a razão como dádivas de Deus. Nós vimos como a fé está relacionada à razão e que a fé, muitas das vezes, ela precisa estar baseada no conhecimento. Nós já aprendemos também que o conhecimento gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso é importante, foi na lição de número 2. Nós aprendemos a importância de conhecer a Deus, como diz Oséias, e vimos que esse conhecimento se dá através de ouvir a palavra de Deus, pela palavra do Senhor, nós desenvolvemos a nossa fé e assim nós podemos ter uma fé calcada e baseada na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 3, ou a lição 3, o único Deus transcendente e eterno. Fica comigo até o final, tem muita coisa boa para a gente estudar na presença de Deus. Bom, você já pegou a sua revista, já está aí com o seu cafezinho, com a sua água, então vamos lá. Antes da gente entrar na lição de hoje, eu tenho que te dar um subsídio muito importante para você entender a lição de hoje, que são os seres criados. Todos os seres que existem se dividem em 3 classes. Todos os seres que existem, criados ou não criados, se dividem em 3 tipos ou em 3 classes.
O primeiro tipo de ser são os mortais. Mortal é todo aquele que tem início e que tem fim. Ele nasce e ele morre. Por exemplo, o homem, os animais, nós somos seres mortais, porque nós nascemos e nós morremos. Nós temos um início e nós temos um fim. O segundo tipo de ser é o ser imortal. O ser imortal, ele não pode morrer, como o nome diz. Ele vive infinitamente, ele não pode ser morto. Mas a diferença é que ele tem um início, ok? Então ele é criado. O imortal, ele em algum momento, ele passou a existir. Em algum momento ele foi criado, mas ele viverá ou existirá para sempre. Um exemplo são os seres espirituais, os anjos, os querubins, os serafins, os espíritos, né? Os espíritos malignos, os demônios, todos eles que são seres espirituais, eles foram criados em algum momento, mas não podem morrer, por isso eles são chamados de imortais. O último grupo de ser são os eternos, e a diferença dele é que ele não tem início e ele não tem fim. Ou seja, ele sempre existiu. Ele não foi criado e ele não pode ter fim. Ele não teve alguém que o criou, que o fez, e ele também não pode deixar de existir. Ele sempre existiu, por isso ele é eterno. E aí você que é um estudante da Bíblia já sabe que esse ser só pode ser Deus. Deus é o único que é eterno. Ele existe por definição. Ele criou os seres imortais, ele criou os seres mortais, ele criou todas as coisas e a criação dele se revela, como nós vimos lá na lição de número 2, né? A Salmo 19, se revela através da natureza, se revela através da sua palavra e se revela através de Jesus. Beleza? Então você já conseguiu entender aqui os três níveis, os três grupos de seres: seres mortais, seres imortais e ser que é eterno. E aí na categoria da eternidade você tem Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um só e os três são eternos. Jesus não foi criado, Jesus existe por definição. A Bíblia diz que ele existe desde o princípio, ele já estava na criação. Então Jesus não foi criado porque ele é Deus. Bom, o tempo ele lida com a categoria dos mortais. Nós mortais, os homens, os animais, os seres que estão na terra, eles só que são mortais, lidamos com a categoria chamada tempo. Então, e a lição hoje ela lida justamente com isso, com a criação do tempo, o momento em que o tempo começou a existir, o momento que o tempo começou a marcar. Nós mortais estamos submetidos à categoria tempo, mas Deus, que é eterno, ele está acima do tempo, ele está fora do tempo, ele está no tempo, no seu próprio tempo, o tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo da sua divindade, da sua vontade. Nós mortais é que estamos nessa categoria chamada tempo. E por que eu estou te esclarecendo isso? Porque o autor ele vai lidar com a lição de número 3 sobre esse único Deus que é eterno e transcendente. E aí você já entende que esse Deus que é criador, que criou o espaço-tempo, que criou o universo, que criou todas as coisas, seres mortais e imortais, ele é eterno e ele é transcendente. E o que significa transcendente? Ele transcende, ele vai além, ele subjuga a categoria tempo, ele transverte a categoria tempo, porque ele não está no tempo, ele transcende as leis materiais da física, da questão biológica, da questão do ser, da questão do homem, dos seres imortais. Ele transcende porque ele está fora do tempo. E é disso que nós vamos lidar hoje na lição de número 3. Agora que você entende isso, você vai poder dominar melhor como que o autor escreveu e pensou essa lição. Nosso texto está em Atos capítulo 17, 23. Ele retoma de novo aquele texto lá no começo, na lição número 1, quando ele falou de Paulo chegando em Atenas. Vale a pena lembrar que Atenas era a capital da Grécia e Atenas
tinha esse nome porque a padroeira da cidade era a deusa Atena, que era representada por uma mulher que simbolizava o conhecimento e a beleza. E foi ali que Deus abriu a porta para que Paulo pudesse trazer a palavra, e o que ele faz brilhantemente, discutindo com os estoicos e os epicureus sobre o único Deus verdadeiro, que era o Deus que eles não conheciam. Apesar de estarem na capital do conhecimento e do saber, eles desconheciam aquele Deus que Paulo tanto conhecia e começou ali a apresentá-los. No tópico 1, ele fala que a matéria e a mente, não a matéria são eternas, é a pergunta que ele faz, né? E ele diz que a sucessão de acontecimentos provoca a elaboração da noção de tempo, e a noção de tempo infinito faz pressupor a eternidade. Agora, só que a nossa matéria, ela é limitada pelo tempo. O tempo nos limita, nós estamos presos nessa categoria tempo. A nossa mente também é limitada pelo tempo, porque a nossa mente ela é humana. Tudo que é humano, mortal, está limitado pelo tempo. E aí, 1.1, no universo, todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. Aqui é interessante você destacar com o seu aluno a grande polêmica que teve era saber se o universo era eterno ou se ele era finito, se ele sempre existiu ou se em algum momento ele foi criado. Até o século XIX, muitos cientistas acreditavam que o universo era eterno, porque se Deus era eterno, então o universo também teria que ser eterno. Depois da cisão entre conhecimento científico e o religioso, passou-se a discutir que o universo era eterno e que isso não tinha nada a ver com Deus. Mas, depois, no século XX, surge um cientista que é importante, o seu nome é Hubble, foi um dos grandes cientistas que estudava a cosmologia, que é o estudo dos céus, do universo, dos planetas e os seus movimentos em órbitas celestes, assim como os diversos universos que existem, e ele tinha uma percepção diferenciada em relação a isso. Na percepção dele, baseada nos estudos que ele já tinha feito, o universo estava em movimento. E ao apontar o seu microscópio para o universo, para as galáxias, ele começou a perceber que o universo estava em expansão. E por que isso é importante? Por que esse dado é importante? Porque se o universo está em expansão, isso significa que ele está se expandindo. As galáxias estão cada vez mais tomando forma e ficando cada vez mais longe uma das outras. Ora, se elas estão fazendo algum movimento de expansão, significa que elas partiram de um ponto comum. E se elas partiram de um ponto comum, o que pressupõe os cientistas? O universo e essas galáxias, elas tiveram um começo. Eles tiveram um princípio. E esse princípio, muitos cientistas acreditam que teria sido a famosa teoria do Big Bang, que é a ideia de que todo esse universo, todo esse espaço-tempo, em um determinado momento começou a existir. E por que isso foi tão importante para os cientistas cristãos? Porque então eles começaram a entender como que a ciência pode ser casada com o conhecimento bíblico. Porque a Bíblia já falava isso em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se o universo teve um princípio, quem deu esse princípio? Quem iniciou esse processo de expansão das galáxias? Quem fez com que o universo se expandisse? De onde esse universo partiu? Todas essas perguntas são respondidas por aqueles que têm fé através da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase no hebraico, transliterada, poderia ser assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bará é criar. E bará, esse verbo hebraico, é criar do nada. Ele criar não a partir de alguma coisa, é criar realmente. Não é fazer, é criar. Por exemplo, quando Deus vai formar o homem, ele não usa o verbo bará, porque ele forma o homem a partir de outra coisa. O homem é formado a partir do pó da terra. Mas no momento, ali em Gênesis capítulo 1, ele está criando do nada, e por isso ele diz Bereshit
bara. No princípio, Bereshit, ou seja, antes que tudo acontecesse, antes que o espaço-tempo fosse criado, Deus criou todas as coisas. Criou os céus e criou a terra. Então, é isso que ele está tratando no tópico 1. No universo, todo objeto que é conhecido teve um princípio em algum tempo. O cientista importante que fala sobre isso é Alistair McGrath. Eu vou falar dele no final e como que ele usou essas percepções, os conhecimentos científicos para explicar e combater as ideias dos ateus que criticavam os cristãos, dizendo que eles não tinham conhecimento, que Deus não existia e uma série de coisas, e como que Alistair McGrath se transformou num grande apologista cristão e cientista por discutir com os cientistas no mesmo campo de conhecimento a respeito da fé e a respeito da razão. Ok? Tá gostando? Não esquece de se inscrever nesse canal, deixa o seu like e dá uma glória. 1.2. Toda matéria encontrada na Terra mantém suas propriedades moleculares. Os cientistas também chegaram à conclusão que não tenham percebido ou não tenham diagnosticado mudanças, alterações nas moléculas dos quais os seres são compostos, mas que, pelo contrário, parece que todo esse nosso universo, todos os seres materiais que nós discutimos aqui no começo, mortais, estão chegando ao seu final. Bom, se todas as moléculas mantém a sua mesma propriedade, o autor chega à conclusão, então, de que a ideia de que dessa pressuposta evolução, ela não faz sentido, uma vez que essas moléculas não têm apresentado alterações significativas. 1.3. Se todas as coisas tiveram um princípio, houve um Criador chamado Deus. E aí o autor retoma de novo essa ideia da criação, porque se já os cientistas já têm concordado com a ideia da criação do universo, da criação de todas as coisas, quem então criou? E então nós trazemos para a nossa fé, mostramos como é que nós cremos que foi o próprio Deus que criou todas as coisas através do seu poder. 2. Existe infinita regressão de causas? E ele diz assim, todo efeito tem uma causa, não pode haver uma regressão infinita de causas finitas. Portanto, deve existir uma causa não causada ou um ser necessário. Este é o argumento cosmológico usado por Tomás de Aquino. E aí vai a minha dica para você trabalhar aí, procurar ler a obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um grande defensor da igreja cristã e ele vai procurar demonstrar a fé através da razão. E ele vai propor então 5 vias ou 5 caminhos para se provar a existência de Deus. E nessas 5 vias ou 5 caminhos ele vai dizer o seguinte: primeiro, existe um princípio motor. Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. É a primeira lei da física, né? Que foi criada ali pelo cientista, que também era extremamente religioso, né? Isaac Newton, né? Do século XVI, que era um homem extremamente religioso e também ao mesmo tempo cientista. Então ele diz isso na primeira lei lá da física. Mas muito bem, tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser, para que se mova, necessita também que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. Logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser movente, que não seja movido por nenhum outro, e esse ser é Deus. O segundo princípio que ele diz é da causa eficiente. Todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias causas eficientes e suas existências devem ser considerados efeitos de alguma causa. É o que nós conhecemos hoje sobre causa e efeito. Toda causa tem um efeito, né? E toda ação gera uma reação. Então, para Tomás de Aquino, essa causa seria uma força superior. Então, por exemplo, imagine aqui o motor do carro, ele não funciona se não houver combustível. O combustível é a energia que faz com que esse motor possa funcionar. Então, para Tomás de Aquino, essa causa primeira que faz com que esse universo tenha sido
criado, colocado as órbitas, as estrelas em suas órbitas, o universo em seu lugar, os diversos sóis, as diversas luas, os diversos planetas, no momento que isso é criado, quem deu esse primeiro start havia sido Deus. Ele é a causa eficiente. Essa é a segunda prova da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Depois, terceira prova é que é um ser necessário e contingente. Este argumento é uma variante do segundo. Afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de existir, então, alguma vez, nada existiu. Mas se assim fosse, diz ele, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. É preciso admitir, então, que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, preciso, que não tenha fora de si a causa da sua existência, mas ao contrário, que seja a causa da necessidade de outros seres contingentes. E esse ser necessário é Deus. O quarto, os graus de perfeição. Em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim afirmamos que tal coisa é melhor que a outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira, etc. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir também um ser máximo de qualidade no nível de perfeição. Devemos admitir, então, que existe um ser com um máximo de bondade, de beleza, de poder, de verdade, sendo, portanto, um ser máximo e pleno. E esse ser, segundo Tomás de Aquino, é Deus. E é por isso que ele vai ser um grande apologista, um apologeta do seu tempo. A finalidade do ser é o último ponto que ele propõe para provar a existência de Deus. Ele diz assim: todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo e uma finalidade, semelhante à flecha dirigida ou lançada pelo arqueiro. Devemos admitir, então, que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram o seu objetivo. Esse ser é Deus. Então, o que Tomás de Aquino está querendo dizer é que o universo não existe por acaso. Todas as coisas têm um princípio e têm um fim. E esse princípio e um fim foi ordenado por Deus. Existem por causa de um propósito, que muitas das vezes nós podemos não saber qual é o propósito, mas foi criado por um motivo. E esse ser que criou isto é algo super inteligente, alguém perfeito. E essa perfeição só pode ser atribuída a esse Deus eterno, que é o Deus que nós cremos. Ok? Continuando então na revista, eu já passei para você aí o Tomás de Aquino, que é importante você dar uma lida. Eu fiz aqui uma rápida resumo do seu trabalho, dos 5 pontos que vai te ajudar a você bater cada ponto dessa lição, porque foi mais ou menos baseado nele que o autor preparou o seu trabalho. Como eu vou te mostrar aqui, ó. 2. Existem infinitas regressão de causas? E como segundo Tomás de Aquino, não é possível que você fique regredindo até descobrir essa causa, porque nós acreditamos que essa causa primeira é Deus. 2.1. Se existe uma causa, tem que haver obrigatoriamente um causador. Ou seja, o que causou, né? O que fez com que essas coisas acontecessem? Estamos aqui por acaso? Viemos do nada e para o nada voltaremos? Não, nós temos um propósito. E esse propósito foi dirigido por Deus. Ele é o causador de todas essas coisas. 2.2. Um efeito nunca pode conter um elemento superior à sua causa. Ou seja, o motor não é mais poderoso que o combustível. O combustível, através da combustão, através da queima, ele vai liberar os gases que vai fazer com que aquele motor funcione. Agora, sem combustível, não existe carro. O carro só existe, o carro só é necessário porque tem o combustível. Assim também na criação, nós acreditamos que esse efeito ele é superior, e esse efeito é Deus, essa causa, essa motivação é Deus que nos move. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar que em Deus nós vivemos, existimos, respiramos, nós sentimos, nós estamos, porque Deus é tudo em todos, por todos e sobre todos. 2.3, ele vai então perguntar quem é o causador de todas as coisas. Fica fácil agora a gente poder entender e discutir com a nossa classe.
mas eu queria ler com você um texto que ele escreveu, que eu acho que define bem esse tópico. Nada do que existe hoje existiria, visto que do nada, nada surge. No entanto, um mundo surgiu, apareceu e existe. Surgiu por quê? Surgiu por quem? Com qual propósito? Ao invés de evoluir, está deteriorando, acabando? Só há uma resposta. Há um Deus Todo-Poderoso, Criador e Causador de todas as coisas. E isso é importante a gente frisar, agora já caminhando para o final, para que você entenda o chamar de Israel, que é o texto que Deus chama a atenção de Israel para uma frase que remonta toda a história da existência do povo de Israel e sua relação com Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, pense nisso. Deus, ele é o único Deus. E ele se apresenta a Moisés, se apresenta aos patriarcas como sendo o único, o eterno, aquele que é por definição. E isso é interessante porque quando o apóstolo Paulo também fala que em Deus não há sombra de variação, porque no passado ele é, no presente ele é e no futuro ele é. E isso é diferente das criaturas mortais, porque nós fomos, nós somos e nós seremos, porque nós estamos presos na categoria tempo. Muito bem. Então, como Deus ele é eterno, ele não tem tempo, ele não sofre a variação do tempo, portanto, ele não existe passado para ele, não existe presente e não existe futuro. Então, para Deus não existe variação, porque ele é eterno e único, por isso ele é. Esse é o nome que ele dá quando ele se apresenta para Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta: Senhor, eu vou lá libertar o povo de Israel, o que eu vou dizer para Faraó? Como é que eu vou apresentá-lo? E ele vai dizer para Moisés: diga a Faraó, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. E esse eu sou é entendido, e é entendido até hoje pelos judeus, como o ser de Deus, o ser eterno, aquele que é, porque ele nunca deixará de existir. Na verdade, nós somos e como somos vivos, depois que nós morremos, nós fomos, passamos, somos passado. Né? Nossa vida é como uma poeira, nossa vida é como uma fumaça, nossa vida é como uma folha seca, levada pelo vento. Existimos hoje, é como a erva do campo que hoje existe, mas amanhã já não está mais. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é por isso que Deus não admite a idolatria, porque não existe comparação. Lá em Apocalipse ele termina dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Isso quer dizer que se Deus, imagine agora, vamos fazer um exercício mental. Imaginemos que Deus estivesse numa fila. Deus estivesse numa fila diante de outros deuses. Bom, se Deus é o princípio e Deus é o fim, ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ele é o ômega, a última letra do alfabeto do grego, simbolizando o começo e o fim, quer dizer que tudo começa nele, tudo termina nele, e não há nada fora dele. Ou seja, se Deus olhasse para frente, não veria ninguém. Se Deus olhasse para trás, não veria ninguém. Se olhar para o lado, não vê ninguém. Por isso ele diz: eu sou o Senhor, Israel, que te tirou da terra do Egito, e fora de mim não há Salvador. E é por isso que ele diz: não fará imagem sobre mim, minha aparência, nos céus, na terra e no mar, e a mim, porque a minha glória não darei a outra. E não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou o único, irrepresentável. Vocês não têm como representar a minha glória. Eu sou o Senhor, seu Deus. Esse Deus único, esse Deus eterno, esse Deus transcendente, que transcende, que ultrapassa os limites do universo, do tempo, do espaço, do cosmos, das Via-Lácteas, está em todas as coisas, está em todos nós, está no ar que respiramos, mas é mais do que tudo que nós imaginamos, está também no nosso coração. Como nós vimos na lição número 2, a partir do finalzinho dizendo que é da experiência individual, nós experimentamos o amor desse Deus através de Jesus. Amém? Tá gostando? Dá um like, deixa o like e dá um
Glória! Tópico 3, para a gente encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo. Existe uma grande primeira causa? Ele pergunta, existe uma grande primeira causa? E aí nós já falamos sobre isso ali quando eu dei os tópicos, as 5 vias ali de Tomás de Aquino, e ele diz sim, essa primeira causa é Deus. E aí ele diz, a primeira causa, se ela existe, ele citando Tomás de Aquino, ela deve ser viva e inteligente. Por quê? Um ser vivo só pode gerar um ser. Por quê? Um morto não pode gerar um ser vivo. Somente seres vivos podem gerar. Então, esse ser que gerou essas coisas precisa ser necessariamente vivo. E aí você sabe, o nosso Deus é o Deus vivo. Inclusive, quando ele se apresenta aos patriarcas, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus vivo. Por quê? Porque ele é eterno. 3.2, a primeira causa deve ser livre, porque ele criou não porque foi obrigado, ele criou não por necessidade, ele criou porque desejou amar, foi um ato soberano de Deus na sua criação. Deus não foi obrigado a criar o sol, eu preciso agora de luz, eu vou criar o sol, eu vou precisar, não, mesmo porque a luz não tem nada a ver com o sol, a luz foi feita logo no começo, quando Deus disse, haja luz, e só depois, alguns dias passados, é que Deus vai colocar os luminares. Então, Deus não foi obrigado a fazer, Deus fez por livre e espontânea vontade, porque Ele é soberano. Ninguém pode dar conselhos a Deus, ou explicar a Deus, ou dizer a Deus o que fazer. Ele fez porque Ele quis, e você sabe que Ele fez por amor. E 3.3, a primeira causa deve ser perfeita, e é nisso que nós cremos, esse Deus é o Deus perfeito, e tudo que Ele faz é bom. E aí, lá voltando ao livro de Gênesis, nós vemos que a cada dia que Deus criava, Ele dizia, e viu Deus o que Ele tinha feito e disse, é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que Deus faz é bom. Nós podemos não compreender, nós podemos não entender, nós podemos criticar, mas Deus não faz nada errado, Deus faz tudo certo. Alguém dizia antigamente, Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje eu digo diferente, Deus escreve certo por linhas certas. O homem é que não sabe ler. E aí, vamos à nossa dica rapidinho para a gente terminar. Eu queria deixar para você a dica do livro de hoje para você trabalhar. Rapidinho. Vamos lá. Na dica de hoje, eu quero trabalhar com vocês, trazer para vocês um outro autor. Semana passada nós falamos do Rice Brooks, que escreveu Deus Não Está Morto. E hoje eu quero falar de Alistair McGrath, no livro O Delírio de Dawkins. Por que isso é importante? Porque durante o século XX surgiu muitas discussões na ciência e muitos cientistas começaram a criticar a ideia de Deus. E um deles foi Richard Dawkins. Richard Dawkins é um ateu, ele está vivo hoje, tem vários livros escritos no campo da biologia, da evolução genética e por aí vai, um respeitado cientista americano que tem escrito vários livros nesse trabalho da ciência. E ao longo do tempo ele vem escrevendo vários termos e vários tratados científicos em relação ao evolucionismo, à teoria do evolucionismo. Mas, curiosamente, nos últimos anos, ele se dedicou com mais ganância, com mais ferocidade a defender a sua tese, que é o ateísmo. E, inclusive, ele tem atacado os cristãos, de certa forma, falando sobre o desconhecimento, sobre Deus, sobre a impossibilidade de conhecê-lo. E ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. E nesse livro ele criticava os cristãos e falava que é impossível existir a ideia de um Deus todo-poderoso, e ele não existia. E ele professa realmente a questão do ateísmo. E é interessante como é que o ateísmo se torna uma religião, porque ele tem tanta fé no ateísmo a ponto de defender as suas ideias. E o Alistair McGrath também era ateu, mas depois ele começou a examinar as escrituras e se converteu ao Evangelho. Uma vez se convertendo, ele começou a pensar sobre a ciência e a fé.
Ele também é um renomado cientista americano, também trabalha com a genética e com todos esses conceitos científicos, mas ele começou a perceber que existia um campo de possibilidade de discussão entre a ciência e a fé. E ele começa então a escrever vários livros para tentar mostrar isso aí, que crer em Deus não é um delírio, crer em Deus não é algo tão irracional assim. E ele escreve a obra chamada O Delírio de Dawkins, que é justamente uma resposta a Richard Dawkins, que escreveu Um Delírio de Deus. É importante você ler todos os dois, você lê tanto o Richard Dawkins para conhecer o que ele critica, o que ele diz que está errado, e você, então, a partir da leitura do Alistair McGrath, você conseguir aí refutar, né, praticar a apologética, a defesa da fé, refutando, mas com conceitos científicos. Porque você não pode discutir com alguém ciência se você não conhece minimamente aí as regras científicas ou o campo da ciência que está sendo discutido. Então, Alistair McGrath, O Delírio de Dawkins, é um livro importante que você tiver, se você vir no sebo, se você comprar também na Amazon, em e-book, vai ser importante para a sua biblioteca, vai te ajudar na sua questão apologética da defesa da fé. Ok? Bem, estamos chegando ao final da nossa videoaula, espero que você tenha gostado, obrigado por você ter ficado aqui conosco. Eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para que você deixe o seu like e o seu glória, clica no sininho aqui, para que sempre que tiver uma coisa nova você seja avisado. Amém? Até a próxima. Paz.